Olá, muito bom dia. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e você vai ver agora. Investimentos dos produtores rurais na safra 2016-2017 garantiram um crescimento de quase 15% do Produto Interno Bruto. A agropecuária foi o segmento que mais contribuiu para o crescimento do PIB no Brasil no segundo trimestre deste ano. Primeira safra de milho 2017-2018 são de queda diária. Brasil embarcou quase 6 milhões de toneladas de soja-grão no mês de agosto, quebrando mais um recorde. E você vai conhecer os efeitos dos produtos industrializados no nosso organismo e também vai conhecer as plantas medicinais que melhoram o equilíbrio do sistema hormonal. O agronegócio está começando. Segundo dados divulgados pelo IBGE, os elevados investimentos dos produtores rurais na safra 2016-2017 garantiram um crescimento de quase 15% do Produto Interno Bruto, PIB, da agropecuária agora no segundo trimestre deste ano, em comparação com o igual período do ano passado. Os dados do PIB mostram que o produtor rural contribuiu com a missão de gerar desenvolvimento, renda e emprego em todas as regiões do Brasil. Os investimentos realizados pelos produtores resultam no aumento da produtividade e em uma safra recorde que colaborou para o crescimento da nossa economia. Esse crescimento foi o maior da história do agro na comparação entre segundo trimestres, de acordo com o comunicado técnico do Núcleo Econômico da CNA. A agropecuária foi o segmento que mais contribuiu para o crescimento de 0,3% do PIB do Brasil no segundo trimestre deste ano, quando comparado com o mesmo período do ano passado, segundo também números do IBGE. E este desempenho da atividade rural, aliado ao crescimento de outros setores da economia, permitiu o início da retomada da economia brasileira. Esse excelente resultado do setor ele foi favorecido não apenas pelas condições climáticas, mas também pelo elevado investimento dos produtores rurais na safra 2016-2017, focado em um pacote tecnológico como sementes, adubos e defensivos de elevado padrão de produtividade. Para a safra 2016-2017, a estimativa é que o setor produza 238 milhões de toneladas de grãos, 28% acima do colhido em 2015 e 2016. Os destaques da agropecuária, de acordo com o comunicado técnico da CNA, foram para o aumento da produção de milho, 56%, soja, quase 20%, e o arroz, 16%, nesta safra em relação à anterior. Segundo cálculos da consultoria INTL FC Stone, as perspectivas para a primeira safra de milho 2017-2018 são de uma queda diária em quase 10%, ficando em 4,9 milhões de hectares. Com uma área menor e uma produtividade abaixo da verificada no verão anterior, quando as condições climáticas foram muito benéficas, a produção da primeira safra deve apresentar uma queda significativa, ficando em torno aí de 24 milhões de toneladas, um recuo de mais de 20% ano a ano. A disponibilidade do cereal no mercado doméstico está bastante elevada com a colheita da safrinha 2016-2017, que foi recorde, o que tem pesado muito sobre os preços num contexto de ampla e também oferta no exterior, incentivando uma migração diária para a soja. Além disso, existe a possibilidade de plantio de uma segunda safra em grande parte do Brasil. Para o balanço de oferta e demanda, a estimativa da primeira safra somou-se a uma safrinha de 65 milhões de toneladas, considerando a área do ciclo de inverno 2016-2017 e uma produtividade média dos últimos anos, excluindo-se a quebra de 2016, que resultou em uma produção
total de pouco mais de 89 milhões de toneladas. E num cenário como este, mesmo com um aumento de demanda, os estoques finais da safra 2017-2018 tenderiam a se manter muito elevados, ainda superando 20 milhões de toneladas. E agora vamos ver como é que anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Para todos os municípios nós teremos predomínio de sol, sol na maior parte do período. Alguns outros municípios terão tempo parcialmente nublado, sol entre poucas nuvens e baixa umidade relativa do ar e muito calor. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores de Goiás. São Miguel do Araguaia, 37 a máxima e 18 a mínima. Minasul, 33 a máxima e 20 a mínima. Posse, 32 a máxima e 19 a mínima. Aruanã, 37 a máxima e 20 a mínima. Cabeceiras, 30 a máxima e 16 a mínima. Itaberaí, 32 a máxima e 19 a mínima. Cristalina, 27 a máxima e 14 a mínima. Mineiros, 32 a máxima e 17 a mínima. E Rio Verde, 31 a máxima e 19 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, você vai conhecer os efeitos dos produtos industrializados no nosso organismo. Brasil embarcou quase 6 milhões de toneladas de soja grão no mês de agosto, quebrando mais um recorde. E você vai conhecer também as plantas medicinais que melhoram o equilíbrio do sistema hormonal. Nós voltamos já. Segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, agora em agosto último, o Brasil embarcou quase 6 milhões de toneladas de soja grão. E esse volume ele foi recorde para o mês. A média diária embarcada foi de 258 mil toneladas, o que representa uma alta de 56% frente ao mesmo período do ano passado. E com isso, o volume exportado no acumulado de 2017 já é recorde, mesmo faltando pouco mais de 3 meses para o final do ano. De janeiro a agosto deste ano, o Brasil exportou quase 57 milhões de toneladas de soja, 18% mais que o embarcado em igual período de 2016. Mas no total, no ano passado, foram exportadas 51,5 milhões de toneladas. A boa produção brasileira da safra 2016-2017, preços competitivos e a demanda mundial muito firme explicam a maior movimentação para exportação. E com a entrada da safra norte-americana 2017-2018, a expectativa é de que o ritmo dos embarques brasileiros diminua gradualmente nos próximos meses. E agora eu vou conversar com a doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas. A doutora Mara é farmacêutica, fitoterapeuta, homeopata, trabalha em saúde pública no Hospital de Medicina Alternativa e é proprietária da Naturofarma. E nós vamos falar sobre o equilíbrio do sistema hormonal. Doutora Mara Rúbia, bom dia. Bom dia, Antônio. Tá tudo bem? Bom dia a todos. Bom dia a todo mundo, né? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. E como é que estão os hormônios? Os hormônios estão a toda, né? Essa parte hormonal, o sistema hormonal no corpo humano, tanto masculino quanto feminino, ele pode fazer a gente subir ou descer, né? Subir ou descer, né? Se você desequilibrar essa parte hormonal, muitos problemas podem surgir, né? Várias patologias, vários problemas de saúde, né? Com a baixa ou então com a alta, né, de alguns hormônios. O estresse, o nervosismo, esse corre-corre maluco nosso, isso aí altera, não altera? Altera muito, porque o sistema hormonal faz parte do sistema endócrino, né? Está muito ligado com o sistema nervoso. Então, estão associados, né? Um desequilibra o outro. Então, se você tiver com um nível acelerado, muito estresse, muita ansiedade, isso aí pode desequilibrar e desencadear vários problemas de saúde mesmo. Doutora Mara, fazendo um comparativo entre homem e mulher, é muito grande a diferença
vamos dizer, de um balanço hormonal de um homem para uma mulher? Tem algumas diferenças, né? No caso da mulher, a gente sabe que a progesterona é um dos principais hormônios, né? Tanto estrogênio como progesterona. No caso do homem, o nível maior é de testosterona, né? Então, assim, existe uma diferença, mas no final, assim, a mulher geralmente tem uma tendência maior a esse desequilíbrio, né, hormonal, normalmente. E também, com a idade, né, isso é normal e acontecendo uma baixa de hormônio, tanto no homem como na mulher, mas na mulher os sintomas são mais desagradáveis, E né? são bem mais acentuados, E começa né? muito mais cedo. Começa mais cedo, são cedo. mais acentuados, mais fortes, mais né? fortes e mais desagradáveis, e com isso a mulher tende a ter mais complicações. Agora, tudo isso, existe um jeito, por exemplo, de ter um balanceamento, de fazer a coisa entrar, eu não diria talvez 100% em equilíbrio, mas manter assim um nível mais alto de equilíbrio? Eu acho que são muitos fatores que podem estar ajudando, né? O controle desse estresse, essa ansiedade, uma alimentação mais balanceada também, porque a própria alimentação descontrolada ou incorreta já pode levar também a certos desequilíbrios. Então, assim, principalmente tentar melhorar o estado geral, controlando essa ansiedade, através de várias técnicas. A gente sabe que é difícil hoje em dia, porque o mundo está muito acelerado, as pessoas estão muito aceleradas, mas a gente tem que tentar melhorar um pouco essa questão do estresse e da ansiedade, que é um dos grandes fatores de desequilíbrio, né? Por exemplo, muitas técnicas de relaxamento, de yoga, atividade física, tudo isso pode estar contribuindo para melhorar essa ansiedade, esse estresse. Um dinheirinho também é bom, né? Um dinheirinho. Ajuda, isso aí baixa o estresse. A pessoa estando com a sua vida melhor e mais equilibrada, inclusive financeiramente, você vai contribuir, né? Sem dúvida. Doutora Mara, vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente vai falar sobre as plantas medicinais que melhoram esse equilíbrio do sistema hormonal. É um minuto só. Eu estou de volta conversando com a doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas e nós vamos falar agora sobre as plantas medicinais que melhoram o equilíbrio do sistema hormonal. Doutora Mara, nós já estamos falando há muito tempo aqui que toda propriedade rural é basicamente uma farmácia de céu aberto, né? Exatamente. Quer dizer, ali nós encontramos uma série de plantas e essas plantas são fundamentais para o controle de muitas doenças, né? Doenças, inclusive essas para o equilíbrio do sistema hormonal. Por exemplo, doutora Mara, maca peruana e a fiapanaculita, é isso mesmo? Fáfia paniculata. Fáfia paniculata. Que é o nosso ginseng, né? Ah, é o ginseng. O nosso ginseng brasileiro, que é chamado de Fáfia paniculata. Fáfia paniculata e a maca peruana. Então, são duas plantas que são ricas em vários componentes, várias vitaminas, minerais, e elas vão ajudar a estimular o nosso sistema endócrino, aumentando a produção de hormônios. E nós temos o Tribulus terrestris e a Ashwagandha. Tribulus terrestre é uma planta, inclusive, de origem indiana, que é que nós chamamos de ginseng indiano, né? Tem também a Ashwagandha, que também é chamada de ginseng indiano, mas o Tribulus é uma planta estimulante, né? E aumenta muito a produção, principalmente de testosterona. Então, todas as duas plantas vão ajudar muito no estímulo desses hormônios, no equilíbrio desses hormônios. Heterófilos afrodisíaca e trichila ou triquila? Triquila cativa. Triquila cativa, a nossa catuaba. Ah, né? é a catuaba, a triquila? E o heterófilos afrodisíaco é uma planta que a gente tem... É a jaca? É parecida com a jaca? Não, ela não é muito parecida, não. Ela é uma planta, inclusive, do cerrado, né? E a heterófilos afrodisíaco é uma planta que a gente chama, inclusive, de nó de cachorro. É uma planta muito boa para estimular também a ação, os hormônios, nossos hormônios. E nós temos isso aí no cerrado? Geralmente tem no cerrado também. Tem no cerrado, né? Tem no cerrado. Marapuama e damiana. Marapuana também é bem conhecida, né? Uma planta que também é estimulante, melhora o nosso sistema hormonal de uma forma geral. E a damiana também, uma outra planta bem importante para esse equilíbrio, para estímulo desses hormônios. Agora, aí a gente tem o iam mexicano, né? O iam mexicano, inclusive o iam mexicano é uma planta que, inclusive, pode ser usada, inclusive, na alimentação, porque ela melhora
principalmente os hormônios femininos, ela é muito usada no caso de reposição hormonal feminina. E a Angélica sinense também, que nós chamamos de Dong Quai. Todas duas são plantas muito boas, principalmente para a mulher, para o equilíbrio do sistema hormonal feminino. E aí entra a isoflavona, né? A isoflavona da soja, né, que é muito usada, muitos médicos, muitos prescritores já usam, né, para melhorar essa questão da produção dos hormônios, por esse equilíbrio, né? A soja tem uma série de componentes que são fundamentais para o organismo, né? Exatamente. Inclusive para o câncer, né? Exatamente. Agora precisa ter um acompanhamento profissional para a utilização da forma correta. E nem todo mundo pode, às vezes, usar a soja. Tem pessoas que, às vezes, são mais sensíveis. Então, por isso que essa avaliação profissional é bem importante, né? Do médico, do nutricionista, do profissional que tem capacidade para estar acompanhando esse paciente para realmente escolher a melhor fórmula, né, a melhor forma de se utilizar e também a melhor preparação, se é um chá, se é um extrato, se é uma tintura. Então é sempre bom procurar essa orientação profissional. Agora, doutora Mara, como é que a gente percebe quando começa assim, já ter algum distúrbio hormonal, tanto no homem quanto na mulher? Isso aí, assim, é bem... Muitas vezes, assim, hoje a gente sabe precocemente, tem até crianças ou até adolescentes já com desequilíbrio hormonal, principalmente devido à ansiedade e estresse, a pessoa já começa a ter alguns sintomas, né? Alguma coisa parece que até queda, né? de cabelo e outros sintomas, começa a ter irritabilidade, muitos fatores, coisa, né? Muita coisa que pode começar a dar esse sinal, né? Tá certo. No caso da mulher, a gente percebe que ela fica mais irritada, tem várias formas de se analisar, né? Tá certo. Doutora Mara Rubio Ferreira de Freitas, muito obrigado pela participação da senhora mais uma vez aqui no nosso programa e até o próximo. Obrigada a todos, até o próximo. Tá ok. E depois do intervalo eu vou conversar com Carolina Chaveiro da Silva, que nós vamos falar sobre produtos enlatados. É um minuto só, eu volto já. Eu vou conversar agora com Carolina Chaveiro da Silva. Ela é nutricionista, especialista em nutrição clínica e esportiva, e nós vamos falar sobre os efeitos de produtos industrializados no nosso organismo. Carolina Chaveiro da Silva, bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Tudo bem? Tudo bom. Então tá bom. Carolina, hoje a gente sabe que, de maneira geral, quase tudo aquilo que a gente come é industrializado. Tudo aquilo que a gente come tem alguma coisa a mais do que o natural. Exatamente. E isso é prejudicial, né? É prejudicial porque a indústria acaba colocando vários sabores em determinado produto e às vezes até em alguns produtos eles adicionam para que você não pare de comer. Então acaba sendo uma questão de marketing. Eles colocam um produto químico para que aguce um pouco mais o sabor daquele ingrediente e você não pare de comer. Então vai produzindo cada vez mais. Um exemplo desse é a questão do sódio, principalmente naqueles salgadinhos, né, que criança gosta, então eles adicionam, fora vários tipos de sabores, eles também colocam o sódio para que você aguce um pouco mais o paladar e continue comprando aquele produto. É muito comum quando a gente vai, às vezes, a um shopping, a um restaurante, você vê, às vezes, pais com criança pequenininha já dando refrigerante e dando batata frita e comendo, às vezes, até pedacinhos de carne de um hambúrguer. Isso é uma bomba de efeito retardado, né? O problema, Antônio, dependendo de qual for o tipo de alimentação que essa criança estiver fazendo, pode ser que no suco industrializado, numa bolacha recheada, nos próprios salgadinhos, em biscoitos salgados, tem uma quantidade muito grande de químicos, né? E pode, consequentemente, trazer uma intolerância, vamos se dizer, uma alergia à frutose na criança. E a mãe fala, nossa, mas eu não dou fruta,
minha criança come só industrializado, e esse grau de alergia à frutose, a intolerância à frutose está crescendo muito, porque a indústria coloca realmente caramelo 4, coloca adoçante, açúcares em alta quantidade, que pode sim gerar essa intolerância na criança. Então, a intolerância à frutose não está diretamente ligada à fruta, mas sim à quantidade de produto industrializado que essa criança está ingerindo. E, de vez em quando, até alguns adultos. E a embalagem chama muita atenção, né, desses produtos, né? Ele chama aquilo para você comprar, isso. Né? Além da embalagem chamar a atenção, Antônio, a gente tem que tomar cuidado em relação ao rótulo, aos ingredientes dessa embalagem, porque nem tudo que está escrito é o que realmente tem no produto. Então, é onde que o nível, às vezes, de glicemia de um paciente, às vezes a pressão dele altera justamente por conta de um produto que ele está ingerindo. Hoje em dia, a gente tem 3 processos. Tem o produto in natura, tem o minimamente processado e tem o alimento processado. Vamos dar um exemplo. O alimento in natura seria uma espiga de milho. O alimento minimamente processado é aquele em conserva. E o processado, vamos se dizer que é um biscoito, um salgadinho. Então, quanto mais o alimento for passando por esse processo, mais aditivos químicos ele vai sendo ingerido e pior ele fica e diminui ainda mais a qualidade do alimento. Uma coisa que me chama muita atenção, quando você vai a um supermercado, às vezes você quer comprar um pão, esse pão de forma, vamos dizer, integral. Quer dizer, que não tem uma série de produtos que faz você engordar, vamos dizer Isso. assim. Aí você pega uma prateleira assim de 10 metros de comprimento, cheio de tudo quanto é marca. Pega lá 5, 6 marcas, integral. Aí quando você vira a bula, você fala, não, mas isso aqui tem farinha assim, que eu não posso comer isso aqui. Quer dizer, não é uma tapeação não que esse povo está fazendo com a gente? É uma tapeação e é por isso que às vezes em algumas pessoas ela acha que está comendo um produto que vai trazer benefício,